Amém. Que bênção, né, irmãos? Eu estou aproveitando que hoje eu vou estar pregando agora de manhã e vou pregar à noite. Eu não tive tempo de divulgar nas redes sociais, porque eu não estaria hoje de manhã, seria o Glaucio. Mas aí, como o João não passou muito bem à noite, eu vim no lugar dele. Aí eu vou aproveitar e vou fazer da minha mensagem. Ela vai começar hoje de manhã, que é a parte 1, e vou terminar à noite a parte 2. Estou te avisando isso logo para que você se organize para estar à noite também. Vai ser, o tema da mensagem é rumo à maturidade. Agora de manhã parte 1 e depois, rapaz, o pessoal tá afiado mesmo. Eu ia falar aqui que eu falei para eles fazerem, mas eu falei em cima da hora, vindo para cá, não esperava que fosse ficar pronto. Nem deu para olhar antes, mas gostei dessa estrada. É mais ou menos isso mesmo, né? A gente começa e vai trilhando. Esse caminho aí chama-se Jesus. Jesus é o caminho que nos conduz. Muito legal. Então agora, na parte da manhã, vamos falar da primeira parte desse assunto. E à noite a gente encerra e aproveita para convidar alguém para estar aqui à noite também, ouvindo. Fala ele, ouve a primeira parte, depois ouve a segunda. Para isso, eu queria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos ler apenas os versos 1 e 2. Estou aproveitando também que a gente não iniciou as séries de domingo de manhã, que as mensagens são avulsas, que aí eu consigo falar de alguns assuntos que eu estava querendo já há um tempo, e esse era um deles. Embora seja um assunto conhecido, tem uma matéria na Escola de Vida, que é crescimento espiritual, que a gente fala disso, e quem está fazendo a Escola de Vida aí vai aprender essa matéria. Só que hoje eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, um pouco, embora eu não vá falar nada de novidade, mas a forma que eu vou apresentar, sim, ela é nova. Então, acho que vai te ajudar, porque eu dei uma sistematizada melhor nesse assunto, pegando tudo que faltava nesse assunto e fui acrescentando. Então, abriram aí, 1 Tessalonicenses 4, verso 1 e 2. Paulo está dizendo para a igreja, tá, irmão? Isso aqui ele está falando para a igreja, para pessoas que já são salvas. Ele diz, finalmente, estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo. Deixa eu dar uma paradinha aqui para chamar a tua atenção. Paulo começa dizendo, nós rogamos, olha o verbo, e exortamos no Senhor. Você percebe que isso aqui não é uma coisa, não é um simples conselho. Você consegue sentir o sentimento, a redundância aí, de Paulo, que não é um simples conselho. Pô, vou te dar um conselho, ó, se você puder, se tiver ao seu alcance, você percebe que não é um conselho? Ele fala, eu estou te exortando e estou te rogando. É um pedido forte, é uma exortação. Para quê? Para que vocês receberam alguma coisa de nós. Ou seja, Paulo foi lá e ensinou alguma coisa aos Tessalonicenses. E ele fala, e vocês estão fazendo? Olha que coisa legal. Ele pede uma coisa, e essa coisa que Paulo ensinou, a igreja estava fazendo. Então, né, eu peço uma coisa para vocês estão fazendo? Acabou, eu não tenho mais que tocar no assunto, a não ser para elogiar, para dizer, que bom, vocês fizeram. Mas Paulo, ele vai além, ele mostra qual é a exortação e por que ele está rogando. Ele fala, continueis. A exortação não era para eles fazer, a exortação era para eles continuar, para não parar, para não abandonar o caminho, que continueis progredindo cada vez mais. Então, eles estavam progredindo ou não, irmão? Sim. Eles estavam ouvindo e aprendendo? Estava tudo ok. Só que Paulo manda uma carta e fala, eu sei que vocês já estão progredindo, eu sei, mas o meu pedido, a minha exortação é para que vocês continuem. Eu quero que vocês percebam que isso daqui não é simplesmente o que Paulo está dizendo, que essa ideia de avanço, ideia de crescimento, de progresso, de desenvolvimento, embora seja louvável, aqui Paulo está indo um pouco além. Ele está falando, isso é mais do que só louvável, isso é necessário. Aí ele termina o versículo dizendo, porque estáis inteirados de
quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Essa palavra aqui, instrução, no grego que Paulo usa, essa palavra, ela significa uma ordem de um superior aos seus subordinados. Então é uma linguagem militar, a palavra usada por Paulo aqui, que foi traduzida no português como instrução. A instrução que demos a vocês é como se um superior, um oficial superior, estivesse dando uma ordem para um subordinado. Aí você entende que essa ordem, no contexto militar, ela não pode ser ponderada, ela não pode ser negada, ela tem que ser executada, porque está vindo de cima, é uma ordem. Então quando Paulo fala as instruções que demos da parte do Senhor, é como se ele estivesse dizendo, Deus, o nosso superior, nos deu ordens que precisam ser cumpridas. E que ordens são essas? Que a gente continue a crescer. Então isso daqui é algo que tem que estar guardado na nossa mente. Eu preciso olhar a minha vida, já vou dizer o objetivo da nossa mensagem, hoje de manhã, finalizando a noite. O objetivo é que a gente consiga se identificar, porque essa mensagem ela é para crente mesmo. À noite eu vou tentar dar uma pincelada para se tiver alguém que não é crente, mas o objetivo é para crente. Paulo está falando para crente aqui, que o objetivo meu, hoje e à noite, é que a gente consiga perceber, entender que existe um crescimento natural, que é aquele crescimento de a pessoa aceitou Jesus hoje. Essa pessoa se torna uma nova criatura hoje. Essa pessoa é no contexto espiritual, um bebê. Fazer o paralelo com o natural. Não é um bebê? Então é natural que essa pessoa, que ainda é um bebê, tenha atitudes como um bebê. Isso é normal. O problema está quando, devido ao tempo, eu e você já estamos em uma caminhada e continuamos agindo como um bebê. Aí é que está o problema. Então o meu objetivo é que a gente identifique. Eu, devido ao tempo que eu tenho de crente, esse tempo aqui eu já deveria estar numa tal atitude. Aí você vai fazer uma autoanálise, é você que vai fazer. Caramba, mas eu estou agindo assim, isso que ele falou, eu vou falar coisas aqui que bebês fazem no contexto espiritual, que jovens fazem, que adultos fazem, e você vai perceber, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Logo, sou um bebê. Eu faço isso, mas eu não poderia ser um bebê porque eu já sou crente há 15 anos. Então tem alguma coisa errada. Eu preciso obedecer a Paulo, que é progredir. Entenderam qual é o objetivo? Então você vai ter que estar ligado nisso aí. Eu queria ler esse texto novamente, mas agora em duas outras versões para chamar a tua atenção. Na King James atualizada, fala assim, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim estás caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Almeida fala, progrida cada vez mais. King James fala, aperfeiçoe cada vez mais. A NVI traduz assim, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos, demos a ordem da parte do Senhor, acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então crescer, aperfeiçoar, progredir, é isso que Deus espera de nós no contexto espiritual. Beleza, irmão? Até aqui, tranquilo? Fácil de entender? Então vamos lá, agora que a gente já entendeu. Existe uma combinação, eu vou fazer o tempo inteiro para poder desenvolver essa ideia, o tempo inteiro fazer paralelo do mundo espiritual com o mundo natural, que a gente entende o mundo natural com muita facilidade. Se eu fizer um paralelo com o espiritual, pronto, eu compreendo também. Se você pegar e somar, botar no mesmo pacote, a juventude que eu digo ali, jovem, criança, que naturalmente tem uma imaturidade, isso é natural. Se você juntar isso com uma herança milionária, já que a gente está fantasiando, bilionária, melhor, né? Uma herança bilionária com responsabilidades de tomada de decisão, o que vocês acham que vai acontecer no final, quando eu misturo isso? Eu pego uma criança, dou a ela uma herança bilionária e ela tem poder de decisão, poder de... O que você acha que vai dar no final das contas?
Tu acha que vai sucesso puro? Vai dar problema. Vai dar, uma hora ou outra vai dar problema. Isso é natural que dê problema. A criança é culpada? Não, o culpado é quem deu a ela essa autoridade toda e essa herança toda para ela reger. Essa pessoa que deveria ter sido mais madura. Por isso que antigamente existia o papel do tutor, que quando a criança não atingia a maturidade, mas ela era herdeira do que for, né, até de um trono, né, porque o reinado era passado de pai para filho, até mesmo quando ela era herdeira do trono, ela não podia tomar decisões governamentais, pelo simples motivo dela ser uma criança. Aí você viu o papel do tutor, que é aquela pessoa que instruía, ensinava, orientava, mostrava, fazia até que aquela criança assumisse a maturidade. Aí sim, ela ia poder dar ordens, tomar decisões. Então Deus é sábio, irmão. E você sabia que muitos de nós deixam de desfrutar das heranças de Deus justamente porque somos crianças. Não temos condições. Não temos condições de tomar decisões. Não temos condições de gerir aquilo que foi dado, que está colocado na nossa mão. A gente não sabe o que fazer, a gente não dá valor. Então, à medida que a gente vai crescendo, mais responsabilidade a gente vai tendo. Por isso que a parábola de Jesus, ele fala: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É uma progressão. Uma criança, ela tem condições de gerir um determinado nível. À medida que ela vai aprendendo, crescendo, amadurecendo, mais vai sendo dado àquela pessoa. Entende isso? Então, no contexto espiritual, é a mesma coisa. Eu queria até aproveitar para poder ler alguns textos bíblicos nessa parte introdutória. Vou ler uns 4 ou 5. Você não precisa abrir não, só quero que você ouça o quanto a Bíblia fala disso. E estou longe de esgotar o assunto, só para que você possa, deixando entrar dentro de você essas verdades aqui, do quanto Deus espera o nosso progresso. Por exemplo, 1 Pedro 2,2, os textos que eu vou ler agora são tudo clássicos, tá? Para falar desse assunto. 1 Pedro 2,2 diz assim, ó: desejai ardentemente. Desejar, eu gosto do ardentemente, não é só um desejo. Um desejo é algo forte, né? Mas um desejo ardente é algo muito forte. Aí ele vai e fala que desejo ardente é esse: como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele, por esse leite, vos seja dado crescimento para a salvação. Eu gosto dessa comparação porque eu fui pai 2 vezes, né? Sou pai. Então, você vê o bebê recém-nascido, o desejo dele pelo leite. Irmão, é um desejo ardente ou não é? É um desejo, é coisa louca. Eu estava vendo o filhinho do Edson ontem na festinha que a gente foi, teve um momento da tarde lá, que o garotinho, tadinho, a Monique, estava com o Edson, estava tranquilo. Quando o garotinho foi para o colo da Monique, né, não sei, deve ser o cheiro, eu não sei o que é, as mães aí. Deve ser o cheiro. Meu irmão, o garotinho ficou doido. E começou, e ela botava o dedinho assim com a fralda para ele querendo o dedo, querendo morder, doido para pegar o leitinho dele. Então aquilo é um desejo ardente. A Bíblia está dizendo: desejai como um recém-nascido o leite espiritual para que vá crescendo. Ou seja, o crescimento, ele requer de nós um desejo. Não vai haver crescimento se antes não partir de você e de mim essa vontade, esse querer. Por isso eu quero que vocês, comigo, reconheçam aonde vocês estão, para que, uma vez que eu saiba onde eu estou, eu possa projetar onde eu preciso e quero chegar e começar a buscar isso em Deus. Amém, irmãos? Um outro texto que fala sobre isso é Filipenses 1:25. Estou citando, mas não vou esperar você abrir, para ficar registrado e para você saber onde está. Fala assim, ó: e convencido disto, estou certo, parece também redundante, né? Convencido disso, estou certo, de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso, alegria e fé. Então Paulo está dizendo, ó, eu vou estar com vocês um pouco mais de tempo para ensinar a vocês mais a respeito da palavra, porque eu estou certo de que vocês precisam progredir. Colossenses 2,19, Paulo também de novo fala: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos,
cresce o crescimento que procede de Deus. Eu gosto dessa parte final. O crescimento que vem de onde, irmão? Então não existe um crescimento apenas com o meu esforço. O que também não quer dizer que vai existir o crescimento vindo só por parte dele. O crescimento, ele é bilateral. O crescimento, ele precisa do meu desejo e da ação de Deus na minha vida. É os dois. Eu fujo da aparência do mal e ele me fortalece. Eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Então é sempre uma parceria, é sempre é sempre Deus fazendo a parte dele e nós a nossa. Então eu não fico achando que eu vou ficar em casa lá e Deus vai me dar o crescimento do nada. Não é assim que as coisas acontecem. Até mesmo naquela parábola que muitos confundem, que diz que a gente lança a semente e depois vai dormir e espera que, sem saber como, ela começa a crescer. A gente fala, eu só vou dormir, não sei como ela cresce. Mas calma aí. Eu não vou dormir, não sei como. Mas antes de eu ir dormir, o que eu fiz? Eu lancei a semente. O camarada, ele quer dormir sem lançar a semente e acha que vai crescer sem saber como. Não é isso que o texto diz. O texto diz que o lavrador lançou a semente. Então, uma vez que você lançou a semente, que você orou, que você confiou, que você estudou, que você fez a tua parte, aí o que é o dormir no contexto bíblico? É descansar, é esperar em Deus, é saber que agora eu não tenho mais o que fazer. O que eu podia fazer, eu fiz, lancei a semente. E o crescimento? Agora quem dá é Deus. Então, de novo, o princípio bíblico continua valendo. Eu fiz a minha parte, Deus fez a dele. Amém, irmãos? E para finalizar, 1 Coríntios 3, o verso 6 e 7, Paulo fala, eu plantei. Paulo diz, Apolo regou, mas o crescimento, Deus é que deu, ou vem de Deus. De novo o princípio. Deus deu o crescimento, mas foi Deus que plantou? Não. Foi Deus que regou? Também não. Quem plantou foi Paulo, quem regou foi Apolo. Deus deu o crescimento. Paulo tinha condições de dar o crescimento? Não. Por isso que quem deu o crescimento foi Deus. De modo que nem o que planta e nem é coisa alguma e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ele quer dizer que nessa equação o mais importante é Deus, porque se eu plantar, se eu regar, mas Deus não der o crescimento, serviu de nada, no final eu não colho fruto nenhum. Então, parceria, Deus com a gente. Aí eu queria também falar 2 princípios para apresentar depois as fases. Qual é o primeiro princípio? O primeiro, que às vezes a gente não leva em consideração, mas tem que levar, é que crescimento requer tempo. Guardou o primeiro princípio? Crescimento requer tempo. Isso também não tem como evitar, porque às vezes a gente aceita Jesus hoje e acha que amanhã já vai ser líder. Não vai. Às vezes você aceitou Jesus hoje e acha que amanhã vai estar fortão. Não vai. Crescimento requer tempo. É natural. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar lá para Timóteo, 1 Timóteo 3, ele vai dar orientação a Timóteo, que era um jovem pastor, ele dá esse conselho, no verso 6, não seja neófito, para não suceder que em sua bobeça incorra em condenação do diabo. Aqui o contexto, não li os versículos anteriores, ele está dizendo com relação à ordenação de pastores, líderes, bispos. Ele dá a orientação e fala que não seja neófito. Neófito significa novo. No contexto aqui é novo na fé. Ele está dizendo, se vai ser um líder, um pastor, que ele não seja novo na fé. Por quê? Porque ele corre o risco de ser tentado por diabo e não está acostumado. Ele não sabe ainda lidar com essas coisas. Ele é novo. Ele não sabe. Então, é normal que Paulo fala, para ser um líder alguma coisa, deixa que ele passe um tempo, que ele seja experimentado na fé. É outro termo que ele vai usar. Mas o termo que eu queria usar não era esse. Eu quero usar esse, você pode abrir, que eu vou esperar. É Marcos 4, 26. Que é essa parábola que eu falei aqui, mas eu queria dissecar ela um pouquinho mais. Enquanto você está abrindo, tem uma palavra de Watchman Nee, que eu acho muito legal. Ele fala assim, aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nem mesmo deveria trabalhar para ele. Falando num contexto ministerial. Olha que coisa legal isso. Ouviram?
aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nem mesmo deveria pensar em trabalhar para Ele. Ou seja, existe uma sequência aí, né? É muito legal essa questão do crescimento. E aqui nessa parábola, Jesus é perfeito. Eu gosto muito dela para falar desse assunto e para mostrar que crescimento requer tempo. Não é da noite para o dia. Não é, você olha às vezes um irmão que é crente há não sei quantos anos, tem uma vida de oração, você pode vislumbrar, mas aquilo não vai acontecer da noite para o dia. Você está começando agora, ora 1 minuto, 2, 10, daqui a pouco você vai orando mais, você vai crescendo nisso. Você não conhece toda a palavra, você vai conhecer às vezes um texto, um versículo, um capítulo, à medida que o tempo vai passando, você vai estudando, você vai conhecendo mais. É um crescimento, é uma trajetória, é um caminho, né? Como o banner havia colocado ali. Vamos lá, Marcos 4, 26 diz assim, disse ainda, parábola de Jesus, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Agora ele vem e começa a mostrar uma sequência, é isso que eu queria destacar para vocês. Eu já falei um pouquinho disso, da parceria, mas primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Mas observem a progressão, é isso que eu quero. Ele plantou a semente, você plantou a semente. Nasceu da noite para o dia, irmão? Não. É só você fazer um paralelo. Ali Jesus está fazendo um paralelo da questão do milho. Você plantou lá a semente de milho, dormiu, acabou, já está lá, no dia seguinte já colhe o milho? Claro que não. Você planta, ele vem. Primeiro vem a erva. Não sei se você já, né? Todo mundo criança que estudou, já pegou o algodãozinho, botou água, botou um milhozinho ali dentro, né? Botou lá no sol, lá, daqui a pouco, primeiro vem a erva, vem lá o matinho. E ali, tem milho para você comer, irmão? Está longe de ter. Depois da erva, antes de você colher, ainda vem a espiga. Só que da erva para a espiga, irmão, demora. Ali parece que o negócio é da noite para o dia, mas demora. Aí tem a espiga, mas sem nenhum milhozinho para tu comer ainda. E depois, o milho vai se formando na espiga. Só depois eu colho o fruto. Então a gente não planta hoje e colhe o fruto amanhã, não. Eu acho que essa sociedade é pior ainda, nossos filhos, né? Então, que vão ter que enfrentar isso, a gente já enfrenta um pouco, que é tudo para ontem, a gente não tem paciência para esperar. Quem aqui, eu gosto desse exemplo, quem aqui aguenta ouvir um áudio de 3 minutos? Como o WhatsApp sabe que ninguém aguenta, ele inventou o tal do acelerar 1,5, acelerar 2, daqui a pouco vai estar acelerando 3... A gente condiciona o ouvido a entender rápido. Por quê? Porque a gente não aguenta ficar 3 minutos ouvindo. Olha, a gente não aguenta. Hoje em dia percebe, ninguém mais liga, quase ninguém, poucos, né? Só quando é coisa muito urgente. Tudo você manda mensagem. Por quê? Porque se você liga e o cara não atende, tu já não aguenta. Porque tu liga, tu quer que no primeiro toque o outro atenda. É ou não é? E todo mundo é assim. Antigamente não tinha, né? O celular... Pessoal que um pouco mais de antigamente lá, os telefones, gente, para quem é novinho aí, os telefones você não sabia quem ligava para você não, era trem, tu não sabia quem é, tu pegava e na sorte, alô, aí você descobria quem era. Hoje em dia o celular, tu já vê o nome lá, né? Ih, Rafael, uma hora dessa, vou ligar não, não vou atender não. Peguei o telefone hoje, Glaucio, de manhã, eu falei, ih, vou atender não. Aí atendi. Mas a gente sabe quem é. Antigamente a gente não sabia. Então hoje você ainda pode escolher. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido, a gente não tem paciência. Os nossos filhos então estão sendo cada vez pior. Também não tem paciência de esperar. Mas a verdade é que no contexto espiritual as coisas não acontecem da noite para o dia. Às vezes você ora, e muitas das vezes, qual é a resposta de Deus? Qual é? Nada, fala nada, silêncio. Seja porque a gente já sabe a resposta, seja porque não é hora de responder ainda,
Não sei, seja porque a gente não está maduro ao ponto, não sei o motivo de Deus. Deus é perfeito em tudo que faz, mas muitas vezes a resposta é essa e a gente fica inquieto. Ah, mas Deus, e se Ele prometeu então, irmão, aí que a gente não aguenta mesmo. É porque a gente poderia ficar aqui falando tanto sobre isso, né? Com Abraão a gente tem um exemplo clássico. A gente tem um exemplo clássico, ele vai ser pai e ele esperou um pouco, o que ele fez? Está demorando, ah, eu acho que deve ser desse jeito, aí vai, pega a escrava lá, faz, da descendência desses 2 filhos, tem essa guerra aí que se perdura até hoje, por causa de um erro de um homem há não sei quantos anos atrás. Olha que coisa, porque não soube esperar, porque não esperou lá a erva, o milho lá no negócio lá que está escrito aqui. Então tudo requer tempo, crescimento requer tempo, não é da noite para o dia, as coisas não são de imediato. Um adulto, mesmo no contexto natural, por mais que cresça às vezes fisicamente, porque às vezes não andam, né? O físico, o emocional, o espiritual não caminham juntos. Você vai ver às vezes pessoas novas na idade fisicamente, mas muito mais maduras do que pessoas com mais idade, ou pessoas que o corpo desenvolve muito rápido. Você olha, gente, não acredito, essa menina tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, mas está desenvolvida, o corpo de 15, 16, 17, fisicamente, mas e emocionalmente? Você vê que às vezes nada, porque você vai conversar ali com aquela pessoa, você percebe que tem 10 anos e não os 17 que o corpo mostra ter. E o mesmo acontece ao contrário, né? A Alessandra dá aula para o município, onde as crianças lá têm uma condição de vida muito diferente, por exemplo, do meu filho. Muito diferente. E é a mesma idade, ela dá aula para as crianças de 8 anos. Só que o que eles têm, né? Não vou nem chamar de maturidade, mas de vivência, eu acho que é a melhor palavra. Não se compara ao Davi. Davi, eu acho que não sobreviveria, sei lá, um mês no ambiente que aquelas crianças estão acostumadas, porque elas desenvolveram determinadas coisas para poder suportar aquela vida que meu filho, por exemplo, não desenvolveu. Então, essa questão do desenvolvimento, ela não é igual em todas as áreas. Às vezes, emocionalmente, eu não estou tão desenvolvido, espiritualmente, mas uma questão é, eu preciso desenvolver. Eu preciso crescer. Isso é uma necessidade, isso não é só uma questão de uns querem, outros não. Nós precisamos. Então, primeiro princípio, o crescimento requer tempo. Aí o segundo princípio, com esses 2 princípios em mente, tudo fica fácil daqui para frente. Segundo princípio, crescimento não requer somente tempo. São muito parecidos, né? Se o primeiro princípio é que eu preciso de tempo, o segundo é, eu não preciso só de tempo. Não é só o tempo que vai, crescimento não depende só de tempo. Porque senão também seria fácil, né, irmão? Aceitei a Jesus há 30 anos atrás, então já estou maduro espiritualmente? Não, não necessariamente. Embora eu precise do tempo, o tempo não é a única condição para o crescimento. Entenderam a diferença? Muita gente já tem muito tempo de crente, mas ainda é um bebê. Por isso que Hebreus, no capítulo 5, e esse vale a pena você ter guardado em mente, no verso 12, é um dos textos que, embora pareça ser simples, mas é um dos textos onde mais eu vejo alguém na Bíblia chamando a nossa atenção. Ele diz, pois, com efeito, quando deveríeis ser mestres, mestre é quem já ensina, quem sabe tanto ao ponto de poder ensinar a outros, devíeis ser mestres, olhando para o tempo decorrido. Entenderam? O que o autor do Hebreus está dizendo? O tempo decorrido, o tempo que você já tem, já era para você ser o quê? Um mestre. Aí ele fala, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine. Era para você estar ensinando devido ao tempo. Mas o que você precisa? Que alguém te ensine os princípios elementares, não é nem ensinar coisas mais profundas, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido.
que está chamando essa pessoa que já deveria ser um mestre, deveria estar ensinando, mas que está precisando aprender, está chamando essa pessoa de quem precisa de leitinho para crescer? De um bebê. Olha que bronca. Só que é uma bronca sutil, a gente não percebe muito, porque o autor ali foi muito polido na bronca que ele deu. Mas olha que bronca, irmão, que está levando. Olha que vergonha para você e para mim ouvir uma coisa dessa. Que devido ao tempo já deveria estar ensinando, mas na verdade o que eu estou é aprendendo e aprendendo o básico, né? Nem aprendendo coisas, o básico. Isso é uma vergonha. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Isso porque o tempo não quer dizer tudo. Antes, 2 Pedro 3:1, crescei, 3:18, não. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Crescei. Então é uma ordem. Eu preciso de tempo? Sim, mas o tempo não é suficiente. Eu preciso de mais coisas para que durante esse tempo eu cresça. Entende? Eu preciso fazer coisas para que durante o tempo eu vá crescendo. Senão o tempo passa e eu continuo estagnado. Então, para que o tempo passe e eu cresça, tem coisas que eu preciso fazer. A gente precisa desenvolver coisas. Então, se eu fosse comparar Davi, que tem 8 anos, com Benjamim, que tem 2, é diferente ali a forma de responsabilidade que eu confio a cada um. Por exemplo, Davi, eu já confio a ele um garfo e comer sozinho. Ele já tem essa confiança. Benjamim já não dá para confiar um garfo. De vez em quando ele faz assim na própria mão dele, ou na mão de quem estiver perto. Então não dá para confiar um garfo a ele ainda. Eu confio uma colher já dá. Mas já evoluiu, que eu confiava uma colher de borracha, não tem aquelas de molenga, de silicone, sei lá, já evoluiu para uma colher menorzinha convencional. Cerca de 70% da comida cai fora da boca e do prato, mas um 30% ali cai na boca dele. Então já é eu estou já estimulando para que ele vá crescendo. Davi eu já confio tomar banho sozinho, né? Mais ou menos, mas já confio. Benjamim já não tem condições de tomar banho sozinho. Eu é que dou banho nele. Então, dependendo do crescimento, da maturidade, mais coisas vão sendo confiadas. Qual é o problema? Existe essa naturalidade. Como eu disse, quando você aceita Jesus, é natural que você se torne um bebê, uma criança. É natural. Ninguém vai te criticar. Ninguém vai criticar o Benjamim. Te ri. Mas ninguém critica ele porque a maior parte da comida que ele come cai fora. Por que ninguém critica ele? Isso é normal, natural. Todos nós passamos por isso. Isso é normal. Qual é o problema? Se Davi, quando estivesse comendo, estivesse caindo. E aí, todo mundo ia achar normal? Eu ia brigar com ele. Que isso? Eu ia... Por quê? Porque ele com 8 anos, já se espera que ele faça isso. O problema é quando ele com 8 anos, eu falo, eu tenho que te dar leitinho ainda? Eu tenho que te dar comida na boca? Esse é o problema. O problema é, Davi, eu tenho que pegar a comida, garfo e te dar na boca, você com 8 anos de idade? É isso que Paulo está dizendo. Paulo não, o autor aos Hebreus está dizendo. Eu tenho que voltar a dar leite para vocês, se já eram para vocês serem mestres. Ou seja, eu preciso fazer coisas para que eu saia do meu estado de criancinha e amadureça. Amém, irmãos? Ótimo. Agora eu vou começar, à noite eu continuo, a falar do que a gente chama das fases do crescimento. Isso é muito importante. Agora é que você vai se identificar. Agora que é a tarefa nossa aqui. A Bíblia usa 2 terminologias. Como eu disse, eu fiz uma sistemática diferente para apresentar esse tema. Então eu vou usar as 2. Primeiro uma que João usa e depois eu uso a que Paulo usa. Paulo, ele é mais geral e simplista. João é mais detalhado, só que ele não é geral. João trabalha apenas para os convertidos. Então o que nós vamos trabalhar de João é só para quem é crente, para a gente. O João, ele não se preocupa com quem não é crente, ele não classifica, ele fala, os que são crentes tem essa classificação, pronto. Paulo não, Paulo abrange todos os seres humanos, toda a criação. Paulo a gente não vai conseguir ver hoje, mas João a gente vai tentar ver, tá? Amém, então vamos lá. Tem uma frase do Eric Rolf que ele fala que ilustra isso que João vai dizer para a gente, que para sermos diferente do que somos, para sermos futuro diferente do que somos hoje no presente, precisamos ter a consciência do que somos.
Jesus fala algo parecido quando ele diz que os doentes não procuram, os sãos não procuram o médico. Então, na verdade, está falando para os fariseus, que estava todo mundo doente, mas não se viam como bem espiritualmente, por isso não procuravam um médico, que era ele. Já aqueles que se veem como doentes, necessitados, vão ao médico e lá obtêm a cura, obtêm o remédio. Então, enquanto eu achar que eu estou numa posição de que eu não estou, eu não procuro ajuda. Por isso essa questão da consciência, né? Por isso a consciência tal, esses movimentos sociais trabalham muito com a consciência, com a mulher entender que ela está sendo abusada moralmente, que ela está sendo mesmo do próprio marido, tal. Se ela entender aquilo, o que ela faz? Procura ajuda. Questão étnica, o que for, perceber que o que está fazendo contigo está errado. Se você percebe, você vai procurar os seus direitos, a sua ajuda. Tudo parte de uma consciência. Então aqui, essa frase ilustra muito bem. Se eu souber a posição que eu estou hoje, vou ter condições de procurar ajuda, de melhorar, de crescer, de desejar. Então esse é meu objetivo. Então as fases, a primeira que João usa é a fase mais conhecida, que é a fase do recém-nascido. São aqueles que são bebês espirituais. Qual é o normal de se esperar espiritualmente um bebê? É aquela pessoa que nasceu recentemente, nasceu de novo, aceitou a Jesus. Então a pessoa que aceitou Jesus hoje, ela vai ficar durante uma fase, alguns meses, alguns anos, talvez, dependendo do crescimento de cada um. Tem gente que é um pouco mais acelerado, mas vai ficar durante um tempo nessa fase, que é a fase mesmo de bebê. É normal que uma pessoa que está nessa fase, aceitou Jesus hoje, falava palavrão, a cada 10 palavras, 7 era palavrão. Aí dentro da igreja, conversando contigo, o irmão vai e solta um palavrão. Tem alguma coisa demais ou não? Pensem direito, antes de responder. Para essa pessoa, não é o certo, não é bom, mas a gente entende. Percebe ou não? Agora eu, irmão, sou crente desde sempre, 40 anos de idade, estou pregando aqui em cima e falo um palavrão. Vai todo mundo embora. Ué, mas o irmão não falou? Deus não trata todo mundo igual? Ué, mas ele falou, eu não posso. Por que eu não posso? Porque devido ao tempo, eu já deveria ser mestre, não posso ter atitude de criança. E ele, ou ela, ainda é uma criança. É de se esperar. É de se esperar que quando apareça alguma tentação do diabo, essa pessoa esteja fraca e ceda. Exemplo, a pessoa que fumava, eu já dei esse exemplo. Eu quero dar exemplo, mas não tem tempo para dar exemplo. Mas o exemplo é que ilustra, né? Porque Deus trabalha diferente com as pessoas. Tem pessoas que Deus trabalha de um jeito instantâneo, pluf! A pessoa era viciada em alguma coisa, aceitou Jesus, parou. Com outros, às vezes, é progresso, é lento. Por que Deus faz isso com um e com o outro? Porque Deus conhece o um e o outro. E Deus sabe a melhor maneira de trabalhar com um e com o outro. E a maneira que Deus trabalha é a melhor. É porque com uns, talvez, se parar da noite para o dia, não vai valorizar, vai achar que aquilo foi tão banal e simples que vai voltar a fazer de novo. Aí Deus fala, contigo vai ter que ser algo mais... Já o outro não, já o outro Deus sabe que se tirar ali, acabou. Deus é que sabe, Ele é que fez o um e fez o outro. Ele sabe como trabalhar com um e como trabalhar com o outro. É igual um pai que conhece muito bem os filhos, sabe como lidar com um e com o outro, divide de acordo com cada um. Assim é Deus com a gente. Então, Deus, Ele sabe exatamente a maneira de trabalhar com as pessoas. Então, tem atitudes naturais de um recém-nascido, que não é tolerada com alguém que já tem uma certa maturidade. João fala disso quando lá em João 3,6, que é o texto clássico, que é o que é nascido da carne é a carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Fala de um novo nascimento. Tiago 1,18 fala que segundo o seu querer, Deus nos gerou da palavra da verdade, para que fôssemos feitos as primícias da criatura, fala de ser gerado. Então a primeira fase no contexto espiritual é essa fase, é a fase do recém-nascido. Não tem como eu delegar a essa criança muita responsabilidade. A ajuda dela é mais uma ajuda para ela crescer e aprender do que para contribuir com a obra propriamente dito, né? Aí a criança que está lá, Davi já passou dessa fase, Davi consegue ajudar um pouco, mas Benjamim está nessa fase.
Eu estou cozinhando, ele arrasta a cadeira, sobe, fica em cima, eu afasto faca, afasto tudo, ele fica lá, aí está lá. Não me ajuda, me atrapalha mais. Mas eu estou ali, por exemplo, eu corto a batata, em vez de eu pegar a batata e jogar na panela, eu jogo a batata para o lado. Ele pega a batata e joga para a panela. Ele acha que está ajudando mas está ali, ele está ali fazendo dele ali, porque a criança, então muitas das vezes um novo convertido, vai trabalhar na igreja, às vezes o trabalho dele é mais para ele crescer, estar do lado de alguém, do que para fazer propriamente dito. Entende isso? Porque é a fase mesmo do novo convertido. Agora, o novo convertido, depois de um tempo, ele vai para uma nova fase, que no natural, o novo convertido lá, o bebezinho, a próxima fase ele se torna ali uma criança. A Bíblia chama de menino. Olha o que Paulo fala em Efésios 4:13. Ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Isso daqui é o que no português eles chamam de paralelismo, né? Ele está falando um monte de expressões para dizer a mesma coisa. Ele fica repetindo com outras palavras a mesma coisa. Você é muito legal, maneiro, irmão, fechamento, tamo junto. O que eu falei? Mesma coisa. Só que eu estou dando ênfase ali para mostrar que de fato, e aqui Paulo está falando a mesma coisa. Até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, mesma coisa, até que a gente chegue à maturidade espiritual. Até que a gente chegue a esse ponto, ele fala, para que não sejamos mais como meninos, ou seja, meninos não está na maturidade, menino é um grau, é um estágio abaixo. Então existe um outro estágio do crescimento espiritual, que é depois do recém-nascido ele se torna um menino. De novo, é normal esperar atitudes de um menino, já não é mais uma criancinha, já consegue andar sozinho, já consegue tomar banho sozinho, já consegue olhar um perigo e fugir dele. Benjamim, se você botar o perigo, ele vai em direção ao perigo. Se você botar ali uma tomada, um fio desencapado, ele vai querer ver o que acontece. Davi já não vai mais. Davi já sabe que então o menino, ele já deu uma progressão, mas ainda pode considerar ele como um adulto, irmão? Um adulto que olha um fio desencapado, vai fazer o quê? Vai dar um jeito. Vai isolar, vai consertar, vai chamar alguém que conserte, vai bloquear aquilo ali. Davi, meu filho, vai consertar alguma coisa? Não vai. Já existe uma diferença entre o menino. Então, até que eu me torne um adulto, eu também já não sou mais um bebê, sou um menino. Vou falar das características dele, só quero que vocês saibam que existe. Aqui, Paulo fala algumas características, eu não vou falar isso agora, mas aqui ele fala: agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia de quem conduz ao erro. Deixa eu dar uma parada. Ele deu algumas características de quem é um menino espiritual. Ouve uma coisa aqui, aí vai, ouve outra ali. Ele não sabe o que é certo, ele não sabe distinguir. Por isso que nessa fase, quando alguém fala comigo, eu sempre dou alguns conselhos. Eu ouço determinadas pregações na internet, pastor fulano. Eu sempre falo que nessa fase do novo convertido, do menino, não é bom sair ouvindo tudo de todos. É bom ouvir, por exemplo, pastores que estão numa mesma linha. Tudo bem, pastores que pregam a mesma linha, né? Nossa, aqui, por exemplo, pastor Luciano Subirá, a mesma linha. Por que eu digo isso? Porque vocês ainda não sabem ainda distinguir. Tem alguns líderes que vai falar comigo de algumas pregações, de alguns pastores, que eu digo, só cuidado com isso, porque há uma divergência nessa parte. Então, não é que você não possa ouvir, só que você tem que ouvir com um filtro maior, entende? Quando está numa mesma linha que você pode ouvir sem filtro. E quando é muito divergente, você ouve com filtro, examinar tudo e retém o que é bom. Então, para não dar confusão na tua mente, você então
Dependendo do grau que você está, você tem que saber filtrar o que você ouve ou não. Eu ouço tudo. Eu tenho um livro de teologia sistemática que fala sobre a teologia contemporânea, que fala sobre teologia liberal, fala sobre um monte de coisa lá. Muita coisa boa, mas a maior parte é ruim. Mas a gente tem que filtrar, é só isso. Mas um menino não vai saber filtrar. Menino no contexto espiritual, tá, irmão? Então essa é uma fase também que a gente vai estar. Aí ele termina dizendo, mas seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Perceberam que existe essa diferença? E João fala uma terceira diferença. Então eu sou um recém-nascido. Eu vou terminar com essas diferenças de João, tá? E paro, e continuo a noite. João é recém-nascido. Depois você é um menino, que você já sabe fazer um pouco, tem um pouquinho de liberdade, mas ainda muito pouco. Eu estou vendo a hora de Davi chegar no nível de ele começar a ter responsabilidades, por exemplo, de ficar com o Benjamim. Eu estou sonhando com essa hora. De eu poder deixar, mas vai demorar um pouco ainda. Não dá ainda para deixar esse tipo de responsabilidade com ele. Já na próxima fase, que é a fase da juventude, já muda completamente. Um jovem já fica tomando conta do irmão mais novo, enquanto os pais, né, Carlinhos? Então é uma outra fase. No contexto espiritual não é diferente. João vai falar isso na sua primeira carta, no capítulo 2. Eu já falei desse texto. Esse texto, ele é um texto que eu posso interpretar de forma natural, não tem problema, mas eu também posso olhar de forma espiritual, e nós vamos olhar ele de forma espiritual, que ele fala filhinhos. Filhinhos aqui, o contexto é do bebezinho, do recém-nascido. Eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados. Vê se não é a primeira fase. O que acontece quando você aceita Jesus? Se torna uma nova criatura. O que muda na tua vida? Você nasceu de novo e os seus pecados são perdoados. É a marca do novo convertido. Depois ele escreve, lá vai para o outro extremo, né? Por causa do seu nome. Aí ele escreve agora, paz. Aqui já é a perfeita varonilidade, já é o padrão, já é a maturidade. Porque o pai, ele já tem condições não só de gerir, como de cuidar de outras pessoas, de ensinar outros, de levar outros à maturidade. Nós precisamos chegar nessa estatura. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Está falando sobre conhecimento, coisa que o bebezinho não tem. O que o filhinho tem? O perdão dos pecados. E o pai? Tem conhecimento de quem é que perdoou os pecados. Conhece. Aí ele vai falar, jovens, não é o filhinho e não é o pai. O jovem não gerou outros. O jovem, ele não cuida de outras pessoas. O jovem não está nesse nível ainda, mas ele também não é uma criancinha. O jovem, ele sabe que ele tem mais do que o perdão dos pecados. Jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno. Você, mais do que teve o seu pecado perdoado, você tem condições já de lutar, você tem força. Você tem vencido o maligno. Aí ele repete a mesma coisa, só que agora dando mais alguns complementos. Ele vai falar, filhinhos, de novo, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Já houve uma progressão. Pais, eu vos escrevi porque conhece aquele que existe desde o princípio. Então o filhinho conhece o pai que está gerindo, ensinando ele. O pai já conhece aquele que existe desde o princípio, falando do pai dos pais, que é Deus. Aí ele vai e volta. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então ele já complementou. Então ele começa a falar, o novo convertido, ele ainda não tem força, ele não consegue, mas o jovem já tem um vigor, já tem condições de lutar, e não só lutar, de lutar e vencer. Então ele começa a mostrar aqui essa diferença. Então eu começo a perceber que na progressão que João dá aqui, eu tenho o filhinho, que é o recém-nascido, que é completamente dependente, que ele requer cuidados,
ele requer acompanhamento dos pais, você tem que estar ali perto. Um novo convertido, a gente está desenvolvendo um trabalho aqui, até já falando, já divulgando, né, do Juntos, que é justamente para isso, para pegar esse pessoal que acabou de se batizar. Esse pessoal é novo convertido, esse pessoal é um bebê, requer cuidados especiais, saber que está um tempo sem ver a igreja, o que está acontecendo. É muito comum nessa fase haver o desânimo, é muito comum porque às vezes cometer um erro, falar, não tem jeito para mim, eu continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Não está acostumado, não está experimentado ainda. Então a gente tem que estar mais de perto com essas pessoas, a gente tem que estar com um contato mais próximo. O problema é o burro velho, 40 anos de crente, e requer o mesmo cuidado. Requer o mesmo cuidado. Tem que ir lá, irmãozinho de 40 anos de idade. Isso aqui não pode. Esse aqui é o problema. O recém-nascido fica magoadinho com tudo. É criança ainda. O problema, de novo, é o burro velho. Essa linguagem não é conhecida aqui, não? É, né? Achei que era só lá de São Gonçalo. O menino demonstra um pouco mais de autonomia, mas com fortes sinais de maturidade, que vamos ver à noite. Tem mais autonomia, mas é totalmente imaturo. Você olha e vê o egoísmo, você olha e vê que é tudo, só pensa em si, só pensa nele mesmo. Você começa a perceber que tem esses graus de maturidade muito fortes. Davi foi descer ontem, fica aqui embaixo que a gente vai sair para o aniversário. A gente vai descer, não é para sair. 10 minutos depois a gente desceu, cadê Davi? E roda o condomínio atrás de Davi, subiu para ficar brincando com o garotinho lá, e esqueceu da hora, porque 10 minutos depois do que eu falei. Aí que vontade de voltar 20 anos atrás. Dava ali um tapa, dava ali uma surra que nunca mais ia esquecer. Na hora que fosse esquecer, ele, opa! Mas hoje em dia é só meu filho, não pode fazer isso, hoje em dia mudou as coisas, né? Os jovens se expressam como crentes, já bem desenvolvidos, conhecem a caminhada vitoriosa, têm uma autonomia maior. O jovem, ele já está numa progressão. O que o jovem não tem, que difere ele, ainda é um pouco temperamental, não tem muitas experiências. A diferença do jovem para o adulto é isso, as experiências do jovem, ele ainda é pouca, o adulto já experimentou de tudo, então já está acostumado. E uma outra qualidade também é que ele ainda não tem condições ainda, não tem estrutura ainda para cuidar de outros, entende? Tipo, um jovem não deve ser um líder. Gente, entenda que eu estou falando no contexto espiritual, jovem e espiritual. Por quê? Porque ele não tem condições de cuidar de outras pessoas ainda, tá? É imaturo, ainda nesse contexto. E o adulto, né, são aqueles que avançaram na autonomia, responsabilidade, para gerar, para cuidar. Esses têm condições de se tornar pais espirituais. Amém? Aquilo, é claro que eu não terminei, vou deixar para terminar à noite, eu vou falar das características mais detalhadas dessa galera e falar da classificação de Paulo, que é uma classificação mais simplista, porém mais ampla, é simples e amplo. Essa aqui não, ela é mais detalhada, porém se restringe só apenas a quem aceitou a Jesus. É muito importante saber isso, irmãos. Essa matéria é uma matéria que não pode passar despercebida pela gente. Temos que nos preocupar com isso. Gente, será que eu, Douglas, 40 anos de crente, ainda sou um bebê? Será que eu já sou um jovem, um menino? Qual é a posição que eu estou? Quais as características? Aonde que eu tenho que melhorar? Porque mesmo um adulto, muitas das vezes, ele tem atitudes pontuais de criança, sejam emocionais. Então esse adulto, embora seja um adulto, precisa melhorar em algumas áreas. Entende isso? Então a gente precisa ter essa noção. Eu preciso me preocupar com isso, saber aonde eu estou e aonde eu preciso chegar em Deus. Amém? Curva suas cabeças, vamos orar, Senhor, chamar os músicos, a gente está finalizando. Eu queria te agradecer nessa manhã pela tua palavra, pelo ensino, Deus, que o Senhor possa continuar a nos despertar nesse sentido,
no culto de hoje à noite, que de fato, ao terminarmos essa mensagem, que possamos, Deus, ter uma consciência clara e plena do nosso posicionamento, da nossa maturidade, a fim de que possamos crescer, a fim de que possamos cumprir realmente o teu chamado, cumprir realmente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que é o crescimento. Pai, em nome de Jesus, que venhamos estar exatamente no centro da tua vontade. Não queremos estar nem aquém e nem além. Queremos estar exatamente onde o Senhor sonha e deseja, devido ao tempo decorrido naquele posicionamento de fé, de espiritualidade, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vai segurando o seu dízimo e a sua oferta. Quero passar alguns avisos rápidos. Semana que vem, domingo, já será o nosso batismo no culto da noite. Eu aviso por quê? Porque a gente sabe que a igreja fica muito cheia, ela quase não suporta essa quantidade de pessoas. Então vem cedo, mas também é uma oportunidade de convidar alguém, porque é um culto muito especial, o culto de batismo, é um dos cultos que eu gosto muito de participar. Então, não só venha, mas chame alguém que vamos lá, vai ser um culto especial, vai ser um evento especial lá. É a oportunidade de a pessoa estar aqui e aqui ter um contato com a palavra de Deus. Esse é o primeiro aviso. Campanha do quilo. Semana passada foi domingo de ceia, então você que não trouxe aí o seu quilo, a sua contribuição, não deixe de fazer isso, tá? Eu sei que as coisas estão caras, já temos falado isso, mas faça algo, faça aquilo que a sua mão alcance. Se cada um de nós contribuir com alguma coisa, a gente vai estar somando. Nós temos cerca de 30 famílias nossas aqui, que tem essa necessidade, que está passando por uma situação difícil, que precisa da minha e da sua ajuda. Demais avisos, a gente tem um aviso de juventude, que o Anderson vai falar à noite, questão do casais também, né, o Alisson? Prepara para a noite, para avisar, mas a gente fala melhor, mas já vamos se preparando aí, que tem coisa boa vindo. Então, aí tu fala à noite, faz um resuminho, aí tu fala aqui. E é isso, segura o seu dízimo, a sua oferta, vamos apresentar o Senhor. Me ajuda aí, Paulo, por favor, de um lado. Anderson, me ajuda aí, por favor. Vamos apresentar ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas. Vem à noite,